Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso de História. O que nós vimos sobre a Antiguidade até agora? Nós trabalhamos com o Egito Antigo no segundo bimestre e quando nós falamos do Egito, nós falamos do Egito enquanto uma civilização que foi formada ao redor do Rio Nilo. Embora houvesse várias cidades ali no Egito, elas eram cidades que formavam um complexo todo que ficava sobre a ordem de um faraó. Quando nós falamos sobre a Grécia, isso era um pouquinho diferente. Por quê? Porque a Grécia toda constitui uma civilização no sentido de que tem a mesma cultura, a mesma língua, a mesma religião, porque tem a mesma origem. Mas as cidades na Grécia Antiga nós chamamos de cidades-estados. Por quê? Porque cada cidade tem a sua autonomia, cada cidade tem a sua forma de sistema de política, as suas leis. E nós vimos com muito cuidado cada uma dessas cidades. Leis essas, inclusive, que acabaram levando até algumas guerras e nós também já vimos essas guerras. Então você entende muito bem o que é a cidade de Atenas. Nós trabalhamos muito sobre a questão da democracia, sobre a questão da política nessa cidade. A cidade de Esparta, a questão da política, da diarquia e a questão também do militarismo, como que a cidade é fortemente influenciada pelas questões militares. E por último, nós trabalhamos com a cidade da Macedônia, que a princípio nem era considerado como uma cidade da Grécia, mas posteriormente acabou sendo. E a Macedônia, então, acaba conquistando as cidades gregas e também ela forma um império. Então, nós vimos características específicas dessas três cidades e quais foram seus envolvimentos com algumas guerras, como, por exemplo, as guerras médicas, as guerras do Peloponeso e o Império da Macedônia. Dessa forma, então, eu gostaria que vocês olhassem no mapa. Vamos ver se já está bem claro para você onde fica localizada cada uma das cidades. Então, você consegue apontar no nosso mapa onde está a cidade de Atenas e a cidade de Esparta? Se você não consegue ainda apontar Atenas e Esparta, dá uma pausa no seu vídeo e procura essas duas cidades. As cidades de Atenas e Esparta estão na localização do que a gente chama de Península do Peloponeso, e exatamente por isso é que a guerra entre elas se chamava Guerra do Peloponeso. E a cidade da Macedônia está mais aqui para cima. Então, nós já vimos esse mapa várias vezes em aula. Pensando dessa forma, nós começamos a fazer, quando Alexandre fez a conquista da Macedônia, a conquista de toda a Grécia, ele também começou a fazer essa expansão. E essa expansão que Alexandre fez, a formação do império, império significa expansão, como nós discutimos em aula, ele fundou várias cidades com o nome de Alexandria, em homenagem a ele, e nós vimos que a cidade do Egito ainda permanece com esse nome, mas quando nós falamos então dessa conquista de Alexandre, o Alexandre conquistou a parte que nós chamamos de Oriente ou de Ocidente? Se você respondeu que a construção do império dele é Oriente, você acertou. Então, o Alexandre fez uma expansão para o Oriente. E nós falamos que após a morte dele, então esse império ele foi fragmentado entre os seus generais e, consequentemente, a fragmentação não significa império. Portanto, o império se desfez. Mas a importância desse império, dessa construção, foi a cultura helenística. Cultura helena misturada à cultura oriental, ou seja, grega com a oriental, essa mistura deu a cultura helenística. Nós falamos disso na nossa última aula síncrona. Agora, nós vamos falar de uma cidade que se chama Roma. E eu gostaria que você prestasse atenção no mapa e percebesse onde está a Grécia. Onde está localizada a Grécia estão as cidades de Atenas, de Esparta, da Macedônia, obviamente. Nós vamos sair um pouquinho da localização da Grécia. Agora, indo lá para a parte ocidental, nós vamos falar da cidade de Roma. Mas vejam que a gente vai falar da cidade de Roma. Eu não estou falando da expansão romana. Eu não vou falar agora da Itália. Eu estou falando apenas da fundação da cidade de Roma. Então, é a cidade que nós vamos falar. Então, como nós falamos da cidade de Atenas, a cidade de Esparta, a cidade da Macedônia, nós vamos falar agora da cidade de Roma, somente da cidade de Roma. A Roma passou por 3 períodos de política e nós vamos analisar esses 3 períodos. Nós vamos iniciar agora no 3º bimestre e vamos terminar no 4º bimestre. E quando a gente terminar o 4º bimestre, nós vamos entender o que aconteceu
com a monarquia romana, o que seria essa monarquia romana, o que seria o período de República Romana e o que seria o período de Império. E como é um período muito grandioso, é um período muito longo, nós vamos novamente falar sobre como o uso das tecnologias, como as tecnologias são usadas a favor da arqueologia. Como que as tecnologias hoje, como são as escavações arqueológicas, como que nós colocamos então para cima para a população ver o que está acontecendo, como é que foi esse lugar e como que a gente faz as projeções, igual nós fizemos com Atenas, com Esparta, reconstruções por computação gráfica. Então, da mesma forma, como que as tecnologias são utilizadas a favor dessas escavações arqueológicas e como se faz a reconstrução por computação gráfica para que a gente possa entender como é que era essa cidade. Lembrando que é uma reconstrução por computação gráfica, porque a reconstrução em si nós não fazemos, porque se fizermos a reconstrução, nós destruímos a construção do passado. Então, por isso, a gente usa esses recursos de tecnologia. E nós vamos falar isso em algumas localizações de Roma, da própria cidade de Roma, e depois, quando Roma fez a expansão, de outras cidades ali perto, que fazem parte da política romana, como, por exemplo, a cidade de Pompeia, vai ser uma delas que nós vamos visitar. Então, dentro da monarquia romana, nós vamos falar só da cidade de Roma. Essa aula sobre monarquia romana vai ser a nossa aula síncrona do dia 14 de setembro. Durante o período de República Romana e de Império, Roma começou a fazer uma expansão. Então, nós já sabemos que império significa expansão. Então, durante o período republicano, inicia-se uma expansão e forma-se um império. E quando Roma decreta que ela é um império, ela já começou a expansão. Então, a cidade de Roma, que eu vou iniciar com vocês agora, é só a cidade, como vocês estão vendo aqui no mapa à esquerda. No entanto, ao longo do nosso caminho, ao longo das nossas aulas, vocês vão perceber que Roma vai formar uma extensão de terra e vai chegar a ser o que a gente chama de império. Portanto, essa cidade de Roma que vocês estão vendo aqui, ela conquistou toda essa região que você está vendo em roxo. Então, ela conquistou um território muito grande, inclusive qual território? O território da Grécia. Olha a Grécia ali, a cidade de Atenas, a Macedônia, sobre o domínio do Império Romano. Então, posterior ao período grego que nós já estudamos, começa a fundar a cidade de Roma, a cidade de Roma é fundada e Roma começa a fazer uma expansão. Inclusive, vai ser dona, vai dominar o território da Grécia que a gente acabou de estudar. Mas nós vamos ver isso ao longo da história, ao longo dos tempos. Por que a gente estuda a Roma? Então, da mesma forma como nós fizemos na Grécia, eu gostaria que você entendesse qual o sentido da história romana para a gente hoje. Porque nós estudamos o que faz sentido na nossa história. Se a Grécia deixou um grande legado para nós hoje, a Roma deixou mais ainda. Só para dizer alguns deles para você, na questão da arquitetura, a gente tem vários monumentos construídos até hoje que é de uma arquitetura propriamente romana. E essa arquitetura é esse tipo de coluna, esse tipo de arcos de construção. Essa daqui é o Coliseu, esse daqui é o Coliseu, que é onde aconteciam aqueles famosos festivais de gladiadores. Isso aqui é um aqueduto, que é onde eles levavam água encanada para cidades, mais ou menos igual a gente tem hoje um sistema de esgoto, um sistema de água encanada nas cidades. Aqui eu tenho os banhos públicos, então eles tinham esses lugares onde as pessoas iam se banhar, se limpar, passar o tempo, se refrescar. Só que esses banhos não eram na sua casa, eles eram de forma pública. É mais ou menos o que a gente chama de spa hoje. Esse aqui é um templo numa arquitetura desse estilo românico, que vai dar origem, inclusive, a muitas igrejas católicas que existem principalmente no período medieval. E esse aqui é a parte do centro, a parte do fórum, onde acontecia todas as questões legislativas e judiciárias. Então, esse estilo de arquitetura é um estilo que a gente vê presente até os dias de hoje. Na questão do direito, eu acho que eu posso dizer que é o grande legado que a Roma deixou para a gente hoje. O direito romano é o direito mais parecido com o nosso. Eles fizeram um código de conduta para os seus cidadãos que é muito parecido com o nosso. Então, o nosso direito hoje, ele vem de uma influência romana e nós vamos trabalhar com isso também. A questão da política, principalmente, essa formação que você está vendo aqui desses homens é o Senado. E, inclusive, a palavra Senado ainda existe hoje, que é um conjunto de cidadãos que pertencem à nossa política.
E isso vai acontecer dentro de um período que se chama República, que é o que nós vivemos hoje. A palavra em latim, república, significa res publica, coisa de todos. Por que coisa de todos? Porque todas as pessoas poderiam pertencer a essa política. Obviamente que não era bem assim, a gente já sabe que não eram todos que tinham condição de cidadão. Nós vimos isso na Grécia, quando nós usamos a palavra democracia, o poder nas mãos do povo. E a palavra democracia é uma palavra do grego. Res publica, república é uma palavra do latim. Então, elas são muito parecidas e hoje, inclusive, nós temos o sistema chamado república, exatamente como herança, então, dessa Roma. Claro que não eram todas as pessoas que tinham direito, nós já sabemos, somente quem são cidadãos, já tivemos essa discussão do que é ser cidadão. Mas, se a gente tem uma exclusão da política lá na Grécia de várias pessoas, aqui na cidade de Roma nós vamos começar a aumentar. Então, os plebeus, aquelas pessoas que são camponesas, começam a participar mais da política dentro da história romana, até chegar nos dias de hoje. Então, hoje somos cidadãos e temos direitos à política, graças então a uma herança que nós temos da Roma antiga. Nós temos também uma grande herança que é a religião cristã. O cristianismo, ele foi fundado dentro da Roma, ele foi fundado, ou melhor dizendo, dentro das regiões em que Roma dominava, e teve um momento que o cristianismo foi considerado a religião oficial. Então, obrigatoriamente, as pessoas tinham que ser cristãs. Tanto é que quando a gente falou dos Jogos Olímpicos, foi esse o momento que os Jogos Olímpicos pararam, porque os Jogos Olímpicos eram em honra ao deus Zeus, e o cristianismo não considera Zeus como um deus. Portanto, dessa forma, foi ali que as Olimpíadas foram canceladas. Nós falamos disso também em aulas passadas. E a religião cristã é uma religião fortemente presente na parte ocidental, e exatamente como herança, então, dessa história romana. E por último, e uma das coisas mais importantes, é a língua, que é o latim. O latim, que era essa língua falada nessa região da Roma e das suas cidades ao redor, ela deu esse alfabeto, o alfabeto que é praticamente igual ao nosso, porque o alfabeto grego, os outros alfabetos que eram em outros lugares, na Mesopotâmia, lembra quando nós falamos da escrita cuneiforme, dos tipos de escrita no Egito, o hieróglifo, o demótico, até o alfabeto era diferente do nosso. Agora, o latim, ele é muito parecido. Então, do latim vieram as línguas, o português, o francês, o espanhol, o italiano, as línguas que nós conhecemos hoje. Então, o português, ele é uma influência direta dessa língua do latim. Nós vamos entender como é que veio essa influência chegar nas nossas línguas. Dessa forma, então, quando a gente vai fundar a cidade de Roma, e agora eu vou falar da cidade especial de Roma, como que é a fundação, como que é que ela surgiu? Nós já sabemos que quando nós não temos certeza sobre a fundação de uma cidade, quando o povo não sabe, criam-se mitos, criam-se lendas, criam-se história. Mito significa palavra, então é uma história que ela vai sendo contada de geração em geração. Nós falamos disso, por exemplo, quando fundamos a cidade de Atenas. Eu contei para você porque que a deusa Atenas, ela foi homenageada pela cidade e deu o nome da cidade. A cidade de Roma não é muito diferente, lembrando que eu estou contando da fundação da cidade de Roma, apenas da cidade. Como muitas outras cidades, a cidade de Roma ela foi fundada mais ou menos em 753 a.C. e ela foi fundada às margens do rio Tibre. Não é Rio Tigre. O Rio Tigre é aquele perto do rio Eufrates, Rio Tigre e Eufrates, lá na Mesopotâmia. Esse rio que eu estou falando é o Rio Tibre. Você está vendo no seu mapa, o nome dele está em inglês. É comum aparecer dessa forma, mas a gente traduz em português Rio Tibre. Não confunda com o Tigre. O Rio Tigre é lá da Mesopotâmia, nós falamos em outro momento. Como todos os povos que nós já tratamos até aqui, eles foram fundados ao redor de um rio. Por quê? Porque a população busca o sedentarismo próximo de um rio, porque o rio tem água potável para que a gente possa fazer irrigação, para que a gente possa fazer a criação de animais. Consequentemente, os povos começam a se juntar ao redor do rio. E esses povos, quando se juntam ao redor do rio e a vida deles está um pouquinho mais fácil, porque essa água traz um território fértil para a agricultura, para a criação de animais, a gente começa a ter um aumento populacional. A história se repete mesmo, foi assim que eu contei para você lá na fundação do Egito, lá na fundação da Mesopotâmia.
nas cidades gregas e agora na cidade romana. Então, a junção de vários povos, como por exemplo os latinos, etruscos, sabinos, os úmbrios, os vosgos, vários outros povos, se juntaram ao redor então desse rio para buscar sobrevivência, sedentarismo, e houve um aumento populacional. E quando há esse aumento populacional, é muito mais seguro, é muito mais prudente que esses povos juntos formem uma civilização. Então, ao redor do rio Tibre, formou-se então a cidade de Roma. Mas como que fundou-se a cidade de Roma? As pessoas não tinham certeza quando isso aconteceu, como foi que aconteceu. Então cria-se o famoso mito de Rômulo e Remo. Tanto é que o mito justifica porque o rei Rômulo foi o primeiro rei de Roma. Isso é verdade. A história já considera que Rômulo foi o primeiro rei da cidade de Roma. Inclusive, tem um lugar que acredita-se que foi o túmulo de Rômulo. Então, isso seria verdadeiro. Mas como se justifica que Rômulo foi o primeiro rei? Aí cria-se, então, a mitologia em torno dele. Diz a lenda que o rei Enéas, que que ele é filho da deusa Vênus, Vênus é a deusa da beleza, eles viviam na cidade de Troia. Cidade de Troia, lá na Grécia. E quando aconteceu a guerra de Troia, essas pessoas, o rei Enéas e o seu filho, Ascânio, eles foram para a Península Itálica. E lá na Península Itálica, eles fundaram uma cidade que chama Alba Longa. Então, olha como que é a representação deles, do Enéas, dentro dessa ânfora, desse vaso. Nós já falamos como que isso é, essas representações. E olha onde fica a cidade de Alba Longa. Alba Longa é muito próximo de Roma. Então, eles teriam fundado essa cidade chamada Alba Longa. Muito bom. E o que aconteceu logo em seguida? Passou-se várias gerações de reis, então filho do rei vai ser rei e assim por diante, até que o rei chamado Numitor, esse rei ele foi destronado. O seu irmão chamado Amúlio, ele tinha inveja do Numitor porque ele era o rei de de Alba Longa. E como ele era o rei de Alba Longa, ele tinha inveja, o Amúlio queria ser o rei. Então, o que o rei Amúlio faz? Ele destrona o Numitor, tira do trono. A sua filha, a filha se chama Reia Sílvia, ele coloca a sua filha Reia Sílvia para ser uma vestal. O que é vestal? Vestal é uma espécie de sacerdotisa e essas mulheres, elas tinham a obrigação de ter o fogo aceso na cidade. E assim, quando o fogo estivesse sempre aceso, traria prosperidade para a cidade. Então, esse fogo nunca poderia ser apagado. E é por isso que as vestais, elas não se casavam, para não ter filhos, para não ter outras obrigações. As obrigações que elas tinham era simplesmente cuidar desse fogo sagrado. Então, a Reia Sílvia, a filha do rei, seria uma vestal, portanto, eles não teriam descendentes mais. E o Amúlio seria, então, o rei da cidade de Alba Longa. Assim, ele achava que ia acontecer. Mas o deus Marte, ele não achou essa história muito correta, portanto, o deus Marte, que é o deus da guerra, o deus Marte, ele engravida a Reia Sílvia. E quando engravida a Reia Sílvia, nascem os gêmeos Rômulo e Remo. E é aí que a nossa história começa a ficar interessante. E você deve estar pensando assim, nossa, mas olha o nome Vênus, Marte, não são nomes de planetas? Então, é verdade. Por quê? Porque os planetas, eles foram descobertos pelos romanos. E quando os romanos descobriram os planetas, eles deram o nome dos seus deuses para eles, associado às características. Por exemplo, Marte é um planeta vermelho, então deram o nome de Marte porque é o deus da guerra. Vênus é um planeta cheio de gases e ele é azulado de uma forma bem brilhante. É um planeta muito brilhante, muito bonito. Como eles acharam o planeta ser mais bonito, eles deram o nome de Vênus, que é a deusa da beleza. Eu vou contar essa história para você um pouquinho mais para frente, por que de Júpiter, por que de Mercúrio e por que do planeta Terra. Então, só para vocês saberem essa associação, então, com os planetas. Bom, e o que aconteceu? Rômulo e Remo nasceram e dessa forma o Amúlio, o rei, não queria que tivesse descendentes para a cidade de Alba Longa. Então ele mandou essas crianças para a morte. Ele colocou as crianças em um cesto e colocou essas crianças às margens do rio Tibre. E ele acreditava que essas crianças morreriam por ali no rio Tibre. Não foi o que aconteceu. Diz a lenda que uma loba, essa loba é uma personagem muito importante, ela é muito importante para os romanos, você vê estátuas de lobo em vários lugares. Então, a loba, ela teria resgatado as crianças e amamentado as crianças. E aparece, então, isso em diversas estátuas na cidade de Roma.
Rômulo e Remo sendo alimentadas pela loba. A partir desse momento, as crianças então não morreram, não foram afogadas e não morreram de fome. Essas crianças foram resgatadas por um casal de pastores. E esses pastores então pegaram a criança e cuidaram dela. Quando as crianças cresceram, as crianças souberam da história de Alba Longa e perceberam que elas eram as crianças que foram resgatadas, as crianças que foram mandadas para a morte. Portanto, elas são descendentes daquela cidade, elas são de Alba Longa e elas deveriam ser as governantes de Alba Longa. E assim elas foram para a cidade, destronaram o tio-avô, né? E devolveram o trono para Numitor. E Numitor, quando recebeu o trono de volta, quis dar um presente para essas crianças. Que presente foi? Disse para elas que elas poderiam, lá nas 7 colinas, fundar uma cidade. Já está sabendo que cidade que é essa, né? Então, elas foram até as 7 colinas para fundar a cidade, mas tinha um problema. A cidade poderia ser fundada, mas somente um dos dois seria o rei da cidade. Quem seria? Rômulo ou Remo? Então, você já está vendo que vai ter uma briga aí, não é? A cidade vai ser fundada e quem vai ser o rei? O rei Numitor disse que aquele que avistasse 12 aves belíssimas seria o rei da cidade. Então, aquele que avistasse 12 aves belíssimas seria o rei da cidade. Pois bem, foi o que aconteceu. Eles saíram em busca das 12 aves. Eles não esperaram ela aparecer, eles saíram em busca. O Remo, ele viu 6 abutres. E o Rômulo viu 12 aves belas. Portanto, o Rômulo seria o rei de Roma. O Remo não aceitou muito, ele não gostou muito disso, ele ficou com inveja do irmão e ele travou uma briga. E exatamente porque Remo travou uma briga, Rômulo acabou matando o Remo. Rômulo matou o Remo. E quando isso aconteceu, Rômulo fundou a cidade de Roma, daí a cidade se chamar Roma, em homenagem a Rômulo, e Rômulo seria o primeiro rei de Roma. Então, dessa forma, justifica-se com essa lenda que Rômulo foi o primeiro rei de Roma. A data da fundação da cidade, pelas pesquisas arqueológicas, é realmente o século 8 a.C. Rômulo realmente foi um rei e foi possivelmente o primeiro rei de Roma, porque não temos registros de reis anteriores e existe inclusive um lugar que foi encontrado que acredita-se que seria no Fórum de Roma, que acredita-se que seja o túmulo desse rei. Existem moedas cunhadas com a cara dos dois, de Rômulo e Remo, como vocês estão vendo aqui, e a moeda também é do período. Então, a partir do mito, do que eles não sabem, eles vão preenchendo com o mito, eles contam então da fundação da cidade de Roma, onde Rômulo matou Remo e passa a ser o primeiro rei. Sabendo dessa história, então, o que nós vamos fazer então essa quinzena? Vejam bem, prestar muita atenção. A nossa tarefa dessa quinzena, ela vai ser entregue até o dia 18 de setembro. Então, começamos a quinzena no dia 8 de setembro, após o feriado, e vamos terminar no dia 15 de setembro. Tudo bem? Eu gostaria que você fizesse um quadro comparativo, um quadro à mão mesmo, porque é muito importante você fazer à mão, ter noção de espaço de folha. Então, pega uma folha mesmo e faça à mão esse quadro comparativo. Nesse quadro, eu quero que você coloque as características da cidade de Atenas, que você já sabe, política, cultura, o que você quiser. Volta lá nas nossas aulas que foram gravadas. Eu quero que você coloque a cidade de Esparta, mesma coisa, política, questão militar, como é que funcionava o treinamento. Volta lá nas nossas aulas gravadas. E sobre a Macedônia, que foi a última coisa que nós falamos. Pode falar das guerras, pode falar das conquistas, do Alexandre, características da cidade. Já façam essa folha. Quando? Na semana entre 8 e 11 de setembro. Então, entre 8 e 11 de setembro, na primeira semana, já faz a folha e preenche. Preenche com as características de Atenas, Esparta e Macedônia, porque você já é capaz disso. Volta lá no CEAP, pega as aulas gravadas, nossos vídeos, pesquisa, fiquem à vontade. Mas não enviem ainda. Guarda essa folhinha, deixa ela lá. Na nossa aula síncrona do dia 14 de setembro, na segunda-feira, dia 14 nós vamos falar um pouquinho mais da cidade de Roma. Eu contei para você agora somente da fundação de Roma, então você pode preencher, já falar do mito de Rômulo e Remo. Mas na nossa aula síncrona eu vou contar para você sobre essa política, sobre essa monarquia.
Passado essa aula, aí sim você termina o quadro, você preenche sobre a cidade de Roma. Esse quadro vai estar preenchido com características das 4 cidades. Aí você envia uma foto lá no SEAP para mim dessa atividade. Até quando? Até o dia 18 de setembro. Então você já inicia a confecção da sua tarefa, mas não finaliza, não envia para mim. Você ainda vai esperar a aula síncrona do dia 14 de setembro sobre a monarquia romana e aí depois você termina o seu quadro e envia até o dia 18 de setembro, até a sexta-feira. Tudo bem? É essa a sua atividade, então, para essa quinzena. Ótimo? Meus queridos, espero ter contribuído para vocês. Vou deixar alguns links lá de apoio, alguns links sobre as heranças de Roma, sobre a cultura de Roma, principalmente sobre as questões do uso de tecnologias para a gente poder usar na arqueologia, usar a computação gráfica para a gente entender um pouco como é que funcionava essa estrutura de Roma e de todos os lugares que Roma conquistou. Então, espero que vocês tenham entendido e eu vejo vocês no dia 14 de setembro na nossa aula síncrona. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, um forte abraço e um bom trabalho.